Seja bem-vindo ao Enfoque. O Estado está a arrecadar menos impostos do que previa e, de acordo com a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, não deverá ser possível cumprir as metas para a Receita e para a Segurança Social. O corte dos subsídios este ano pode compensar parte do desvio, mas as empresas públicas representam um risco mais elevado. O Governo não desiste dos objetivos para este ano, mas os obstáculos parecem ser cada vez maiores. A análise da Unidade Técnica de Apoio Orçamental à execução de junho mostra que o principal problema está na receita proveniente de impostos, em particular do IVA. No primeiro semestre deste ano, a receita com impostos indiretos caiu 5% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Isto quando o Governo previa um crescimento de 7,9%. De acordo com a UTAU, para conseguir atingir o objetivo estabelecido no orçamento retificativo, seria necessário um aumento de 21,1% no segundo semestre, ou seja, mais 2.125 milhões de euros. A receita fiscal já reflete a alteração das tabelas do IVA, com muitos produtos a passarem da taxa intermédia para a máxima e o aumento do imposto na eletricidade e no gás, mas o resultado foi o oposto do desejado. A receita de IVA caiu 1,8%, quando o Governo previa um aumento de 11,1%. De acordo com o relatório, o encaixe para o Estado está a correr tão mal que até em 2008, quando o IVA estava a 21%, a receita foi mais elevada do que agora, com a taxa a 23%. Segundo os cálculos dos técnicos, para atingir as metas previstas para o IVA, seria necessário uma recuperação de 24,7% no segundo semestre deste ano. A receita com outros impostos indiretos, como os combustíveis, veículos e tabaco, também deverá ficar aquém dos objetivos e no IRS e IRC também há riscos. A receita de IRS é beneficiada pela diminuição dos reembolsos, mas é penalizada pelo corte nos subsídios de férias e de Natal. Já o IRC também deverá terminar o ano pior do que o previsto. A Segurança Social ressente-se com o desemprego, sem trabalho não há contribuições. Em conclusão, a UTAU considera que os objetivos para a Receita Fiscal e para a Segurança Social não parecem possíveis de atingir e até ao final do ano ainda há fatores a ponderar. O corte dos subsídios de férias já resultou numa poupança de 656 milhões de euros. Em novembro será possível medir o impacto do corte dos subsídios de Natal. Para o conjunto do ano, o Governo prevê uma redução da despesa de 1.800 milhões. Números que a UTAU considera que podem compensar parte do desvio. Em contrapartida, existe um risco mais elevado das empresas públicas reclassificadas. Os técnicos apontam um déficit superior ao calculado pela Direção-Geral do Orçamento e próximo do limite projetado para o conjunto do ano. E em estúdio neste Enfoque estão Jaime Quezado, economista, Eduardo Cabrita, deputado do Partido Socialista e Adolfo Mesquita Nunes, deputado do CDS. Aos três, muito boa tarde. Obrigada pela vossa presença neste Enfoque. Jaime Quezado, o que este relatório da UTAU prova, pergunto-lhe, é que não vai ser possível cumprir o déficit de 4,5% este ano? Não, o que este relatório prova é que, de facto, vai ser necessário fazer uma monitorização muito intensa dos próximos 5 meses, até o final do ano, para que efetivamente se consiga atingir esse objetivo, ou pelo menos minimizar aquilo que possa ser os desvios em relação ao mesmo. 3 notas em relação a este relatório da UTAU. Primeiro, é um facto que está a haver um desvio negativo do ponto de vista da receita fiscal, e de facto ela tem a ver com a quebra do consumo. O IVA reflete isso mesmo, sobretudo nos últimos 3 meses, onde efetivamente houve um ajustamento muito em baixo por parte das famílias. E penso que vai ser difícil nos próximos meses que esse valor negativo possa ser compensado, porque de facto gerou-se aquilo que podemos chamar um efeito dominó do ponto de vista das expectativas das famílias e, portanto, quando assim acontece, é difícil recuperá-lo. Mas não era previsível esse efeito? Era previsível, mas de facto o ajustamento acabou por ser um pouco mais alto do que se esperava, temos que reconhecer. Isso tem a ver um pouco com a teoria das expectativas, portanto eu tenho dito aqui, noutras sessões anteriores, que é muito importante na economia a teoria das expectativas, e no caso das famílias é decisiva. E de facto gerou-se uma postura muito negativa em relação a essa matéria. Em relação à componente dos impostos diretos, eu diria que terá a ver um pouco aquilo que possa ser a retoma da atividade económica. E se é verdade que, do ponto de vista das famílias, a exemplo do que se passa já com o IVA, a situação pode ser complicada, eu acredito que, do ponto de vista das empresas, se possa, apesar de tudo, conseguir alguma recuperação, por mínimo que seja. Nós estamos, de facto, com algumas perspectivas... Com mais de 20 empresas a falir por dia? Acredita que a receita de IRC vai ser Não, diria que recuperada? se houver... Não é por aí, sinceramente. Diria que é, sobretudo, se houver por parte do Fisco uma perspectiva de consolidação e de matriz orçamental muito mais rígida, sobretudo nas grandes empresas. Eu acho que, em sede de IRC, nós temos ainda perspectivas de conseguir
conseguir, do ponto de vista de eficácia da máquina fiscal, atingir ainda alguma otimização. Agora, estamos obviamente a falar, do ponto de vista percentual, de valores relativamente pouco importantes para aquilo que são os objetivos que estão em cima da mesa. Em relação à segurança social, de facto, a situação é preocupante. E é preocupante porque também, do ponto de vista daquilo que eram as expectativas relativamente à evolução do desemprego, e todos nós sabemos o que é que está a passar, os valores são muito mais altos e, portanto, há aqui uma espécie de descontrole que se gerou a nível europeu e a nível nacional e, portanto, naturalmente, que a máquina do Estado tem que responder nessa matéria. Portanto, eu diria que, se fizermos um balanço líquido entre aquilo que é a máquina fiscal, receitas do Estado e as despesas com a segurança social, nós, de facto, temos um desvio negativo. Onde eu penso que, para complementar, o Estado poderá, nestes próximos 5 meses, fazer algum trabalho no sentido de reajustar, por um lado, ao nível das empresas públicas, onde eu penso que, efetivamente, os números que nos aparecem em cima da mesa são números um pouco preocupantes. Eu acho que chegou a hora de, efetivamente, naquilo que é a capacidade de racionalização e de diminuição da rentabilidade das empresas públicas, de facto, fazer um trabalho muito mais eficaz. E temos que ter a percepção de que estão a ser feitas medidas nesse sentido, mas os resultados só poderão aparecer mais tarde. Mas mesmo que isso seja feito, terá impacto ainda este ano? Penso que se nós vimos que há 6 empresas que têm um contributo muito importante nesta matéria, como é o caso da RTP, das Estradas de Portugal, das empresas de transportes, da Parque Escolar, como sabemos é uma situação que já vem do passado, mas se, por exemplo, for possível, ao nível dos transportes, ter alguns impactos de racionalização, também acredito que sim. Finalmente, do ponto de vista daquilo que possa ser o emagrecimento do Estado, e a capacidade, do ponto de vista do lado da despesa, conseguir minimizar este esforço em termos daquilo que está a ser a expectativa menos positiva do lado da receita, eu diria que, para além deste efeito, pronto, que é esperado, porque foi aprovado e estava na expectativa em relação aos subsídios de férias, subsídio de Natal, penso que será possível, apesar de tudo, ainda conseguir alguma otimização em termos da máquina do Estado. Portanto, os valores não são valores, de facto, positivos e indiciam aquilo que nós temos vindo a falar aqui neste programa, um comportamento menos positivo da evolução do ponto de vista do que são os indicadores das contas públicas, mas penso que, apesar de tudo, temos que ter a esperança de que com este norteamento vai ser possível. Isto leva só uma nota final que tem a ver com a questão da flexibilidade da Troika. Eu acho que está em cima da mesa, claramente, por parte das autoridades portuguesas, a possibilidade de, se por parte da Troika, nesta avaliação que vai fazer em agosto, a quinta avaliação, do cumprimento do memorando, se verificar que houve, apesar de tudo, um compromisso muito grande do parte do Estado português de dar seguimento àquilo que foi estabelecido e que as variáveis que estão a afetar isto são variáveis externas. Eu acho que pode estar em cima da mesa também uma negociação do ponto de vista daquilo que possa ser alguma flexibilidade relativamente àquilo que são os valores negociados, mas nunca solicitada pelo governo português. Terá que ser sempre uma solução partilhada pelas partes. Aliás, tem sido essa a estratégia seguida pelo governo português. E penso corretamente. Eduardo Cabrita, este relatório mostra também que o aumento da taxa máxima de IVA para 23% não trouxe o retorno esperado. Pelo contrário, em comparação com 2008, quando a taxa de IVA era 21%, a receita do Estado era maior. Acha que, de alguma forma, isto prova que a receita que está a ser seguida pelo Governo de aumento de impostos está errada? Bom, boa tarde. Este relatório da UTAU é particularmente relevante porque reflete a situação a meio do exercício, ao fim de 6 meses, quando o essencial, eu diria praticamente todas, mas o essencial das opções políticas do Governo no Orçamento para 2013 já são refletidas aqui. Quer do lado da receita, as alterações em matéria fiscal, sobretudo a reestruturação das taxas do IVA e o aumento significativo em setores como a restauração ou como os custos da energia, quer do lado da despesa, com o corte de subsídios para pensionistas, reformados e para trabalhadores da administração pública, quer naquilo que são medidas ativas de emprego. Bom, e diria que o que é mais significativo da passagem pelos vários aspectos deste relatório é que, tendo o Governo sido atempadamente e adequadamente avisado da necessidade de ser prudente, gerar consensos alargados, o Governo falha rotundamente nestes 3 aspectos. Falha na receita, falha na receita, está a seguir o caminho errado. Falha na receita porque, tendo uma previsão de crescimento significativo, designadamente do IVA, bom, como se vê, para que os objetivos em matéria de IVA fossem atingidos, era preciso um crescimento impossível de quase 25% no segundo semestre. Bom, isto é efeito de uma estratégia deliberadamente recessiva, falha na dita intervenção sobre a despesa, porque centrou essa intervenção numa medida que foi atempadamente chamada a atenção, e eu disse-o quando intervi no debate do orçamento, numa medida que veio a ser declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, bom, e falha
relativamente à modulação da economia nos efeitos no emprego. Os efeitos no emprego, não estamos aqui a discutir política de emprego neste momento, mas um crescimento de 22% das despesas com subsídio de desemprego refletem aqui... E menores contribuições. Bom, menores contribuições por um lado, mas sobretudo, apesar da baixa dos apoios ao desemprego. Há aqui um crescimento global da despesa com subsídios de 22%, bom, que compara com uma previsão que era de 3,5%, se não estou em erro. Ninguém pensava Isto é, que neste caso aqui não é uma surpresa, é uma absoluta incapacidade de medir os efeitos sobre a economia daquilo que é uma estratégia que levou, bom, por exemplo, só para falar num setor de pequena e média empresa e de empresas familiares na restauração, levou a perda de cerca de 60 mil empregos. Se este é o caminho errado, qual é o caminho certo? Bom, nós temos que ter esperar, aqui... como disse o Jaime Quezado, que a Troika aceda a dilatar o prazo? Eu não falei em dilatar o prazo. Dar condições de flexibilidade mais adequadas. Não é aqui esperar. Que manifestamente. São as condições de flexibilidade mais adequadas? Pode ser, não é mais tempo para cumprir o déficit? Pode ser mais tempo, mas manifestamente, pode ser também outro manifestamente os 4,5% são impossíveis. E, portanto, só seriam possíveis, ou novamente com uma maquilhagem através de receitas extraordinárias, lá podem vir mais uns fundos de pensões. Mas isso também era preciso que a Troika aceitasse mais receitas extraordinárias. E seria absolutamente irrelevante do ponto de vista estrutural, não é? Seria uma mera vitória estatística. Segundo efeito, mais medidas de austeridade, manifestamente a economia não o permite. Bom, terceiro, diria que um elemento imediato que seria uma flexibilização dos objetivos em matéria de déficit a atingir em 2012 e em 2013. Bom, a Espanha já passou este ano de 4,3 para 6,3 naquilo que foi admitido pelas organizações internacionais. Mas acha que Portugal tem a mesma capacidade inicial que tem a Espanha? Portugal tem a inevitabilidade. Que não vai cumprir, é óbvio. O que está em causa é qual é que é a forma de não cumprir. Se é uma forma... E, em segundo lugar, do ponto de vista da resposta, termos aqui mecanismos que permitam, de facto, não continuar a destruir emprego, ter uma expectativa de crescimento, de recuperação do papel da necessidade, quer de salvaguarda de uma menor depressão da procura interna, quer de não termos um governo que quase que faz gala no ódio ao investimento. O investimento, quer privado, quer público, é necessário para combater esta situação gravíssima em matéria de emprego. Isso implica aqui, obviamente, uma modulação nos objetivos. Bom, e implica um diálogo. Repare, é que o que aconteceu até agora é que todos os ajustamentos feitos ao memorando foram feitos quebrando aquilo que era o grande acordo político e social em torno desta matéria. Foram feitos gloriosamente dizendo vamos além da Troika, é preciso ter resultados mais rápidos. Os resultados não existem. Bom, temos até ao próximo Orçamento de Estado para que o Governo tenha aqui um apelo de voltar à realidade. Mas o próprio PS não quer participar. Não, desculpa, não é coautor, se é essa a expressão, não é coautor do próximo Orçamento do Estado. Naturalmente não é, mas aquilo que o PS... Repara aqui o seguinte, mas o PS assume as suas plenas responsabilidades na celebração do memorando da Troika e nos objetivos que aí estão. Sempre o disse. O Governo é que optou por proceder a sucessivos desvios relativamente ao memorando, incluindo medidas que aprofundaram a recessão e que não estavam previstas no memorando inicial. Os 23% do IVA da restauração não resultam do memorando, o corte dos subsídios não resultam do memorando. Portanto, o Governo optou ou num caminho que é contrário ao Estado de Direito, e, portanto, vai ter de encontrar uma forma de encontrar soluções compatíveis com o quadro constitucional e o quadro legal vigente em Portugal, e, por outro lado, em limitar o plano de consenso. Bom, agora, naturalmente, cabe ao Governo fazer propostas. Se o Governo apresentar propostas atempadamente, essas propostas serão discutidas. Então, aos números, o PS não pode... ao relatório... Já o fez o ano passado. O PS o ano passado, e bem...
Adolfo Mesquita Nunes. Só ficaria orçamento depois ao Adolfo Mesquita Nunes, que ainda não falou, e podem naturalmente entrar em debate e entrar em diálogo. Um segundo, porque não quero prejudicar o tempo do Adolfo, peço desculpa. Já está a prejudicar. O secretário-geral do PS é que não está a fazer um caminho certo, quando diz de um lado está o governo de Troika e do outro lado está o PS. Bom, mas pronto, depois deixa-me falar, Adolfo. Vamos lá ver, no final deixa falar, Adolfo, que eu peço desculpa. Vamos lá ver aqui, se há sentido patriótico, foi aquele em que, em condições difíceis, foi negociado o memorando de entendimento. Quem se desviou do memorando foi manifestamente o Governo. Bom, o Governo, agora, face ao fracasso que está constatado por esta análise independente, tem até outubro para tentar retomar aqui um caminho de Esperança. Adolfo Mesquita Nunes, perante este cenário referido pela UTAU, o que é que há a fazer daqui para a frente? É preciso medidas extraordinárias? O Governo terá de tomar medidas extraordinárias ou o plano B vem agora na avaliação com a Troika em agosto? Claro, a avaliação da execução orçamental, até ao momento de hoje, portanto, até este primeiro semestre, o que revela é que Portugal está a cumprir com os limites trimestrais da execução orçamental. E temos, de facto, este problema na receita fiscal. Então, se Portugal está a cumprir com os limites trimestrais e temos este problema na receita fiscal, significa que Portugal está a reduzir muito mais a despesa do que aquilo que era esperado. É um facto que está revelado no relatório da UTAU e que revela da execução orçamental. A despesa do Estado está a diminuir e está a diminuir consideravelmente mais do que era suposto. Caso contrário, com este problema na receita fiscal, e se nós não estivéssemos a reduzir a despesa, estaríamos já com um desequilíbrio que ainda não estamos. Eu reforço que a despesa primária, por exemplo, diminuiu 4,6%, mais do que se estava à espera. E a despesa primária cresceu 5,4% só no setor Estado. Significa isto o quê? Que o Estado está a fazer a sua parte no sentido da redução da despesa. Teríamos um enorme problema se, para além deste problema das receitas fiscais, nós não estivéssemos a cumprir com a nossa parte do ponto de vista da redução da despesa. Isso é que era impensável do ponto de vista da apresentação de resultados. Era chegarmos a este primeiro semestre e dizer, olha, não estamos a conseguir arrecadar os impostos que constam do memorando de entendimento, e depois já lá vou essa questão, o que é que estava e o que é que não estava do memorando de entendimento. Não só não estamos a conseguir cobrar esses impostos, como não estamos a fazer a nossa parte, aquela que depende de nós, que é reduzir a despesa do Estado. Ora, não é essa a nossa realidade, como eu estava aqui a frisar. Mas parte da redução da despesa também é à conta do corte dos subsídios dos funcionários públicos. Foi essa a estratégia do Governo. Agora vamos ver qual é a estratégia do Governo para atalhar o problema de termos que reduzir no próximo ano. Mas uma coisa é certa. Olhando para o cabaz de despesas do Estado, está lá o funcionalismo público. Não é possível não olhar para essa questão. Neste momento, nós temos setores que vivem já, essencialmente, para pagar aos seus funcionários públicos. E, portanto, não é isto que se justifica. Veremos quais é que são as outras soluções. Agora, há um ponto que me parece importante, sobretudo para quem, como eu, é muito conservador em matéria fiscal. É que já sabemos que essa solução não pode ir pela parte fiscal, porque os resultados estão à vista. E o memorando de entendimento previa, de facto, um aumento da carga fiscal, memorando esse que foi assinado por todos não, por alguns partidos, e que previa um aumento da carga fiscal. E, portanto, se me diz que a diminuição da receita da carga fiscal é um problema, eu diria que é um problema muito relativo, enquanto nós continuarmos a ter estes bons índices da redução da despesa. Porque é muito diferente chegarmos a esta avaliação. Já foi ouvido, não só aqui no ETV, como noutras circunstâncias, aqui no ETV, António Pires de Lima, o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, líder do CDS, Paulo Portas, ambos a dizerem que o CDS não estaria confortável com um aumento de impostos. Exato, e, aliás, este relatório da UTAU também prova que o aumento de impostos até teve o efeito oposto. Ou seja, é isso que lhe estava a dizer. A execução fiscal, neste momento, não comporta qualquer aumento, porque este aumento é contraproducente. Poderemos estar perante um dos dois fenómenos. A curva de Laffer, ou seja, já se foi para lá dos limites e, portanto, já estamos a cobrar menos, ou a questão que o Jaime Quezado estava a levantar da gestão das expectativas. E, de facto, os níveis de poupança das famílias portuguesas, os dados que são conhecidos, indiciam uma enorme poupança, portanto, para evitar consumo. E, portanto, pode ser que ainda não tenhamos atingido essa poupança para quem tem capacidade de o fazer. Para quem tem essa capacidade de o fazer, como é evidente. Portanto, eu diria, sim, senhor, estamos perante um problema, mas se eu tivesse que escolher um problema, eu escolheria este enquanto a redução das despesas for aquela que está a ser. Porque é isto que nos permite. A redução da despesa é inconstitucional, é inviável, é um imposto. Eduardo, a redução da despesa está feita de acordo com aquilo que foi programado pelo Governo. É uma diminuição de um custo de funcionamento, mas pronto.
É tal qual foi programado programado pelo receita, Governo. não é pelo lado da despesa. É com um imposto extraordinário e inconstitucional sobre reformados e trabalhadores da função pública. É a visão do Tribunal Constitucional, não é? Não, é a visão que foi a visão de todos os magistrados de carreira, por larga maioria do Tribunal Constitucional. Essa foi a opção do Governo. O acordo do Tribunal foi constitucional é essa. Portanto, vai ter que ser outra opção do Governo. E essa opção terá de ser pelo lado da redução da despesa. Ou seja, uma medida de redução da despesa, que era o corte dos subsídios, só pode ser substituída por uma outra medida de redução da despesa. Como lhe estava a concluir, para mim... Mas uma medida de redução da despesa não tem impacto com, e corrija-me se eu estiver enganada, não tem impacto com a mesma rapidez do que tem um encaixe fiscal. Mas repare, se existir incumprimento do déficit e se esse incumprimento for porque as receitas fiscais, tais quais programadas no memorando de entendimento, não foram aquelas que eram esperadas, não há qualquer incumprimento do Estado português. Sobretudo, se a redução da despesa tiver ido mais longe... que a Troika poderá ter uma atitude compreensiva ao ver que o Estado português está previsto no memorando que o memorando deve ser adaptado às circunstâncias. É essa a sua expectativa? Que aconteça agora em agosto uma adaptação? Eu acho que agosto vai ser muito importante. Neste momento ainda não é claro. E neste momento ainda não é claro que não se consiga alcançar o déficit. O que eu estou aqui a dizer é que neste momento o problema que nós estamos a ter na receita fiscal ainda não é o suficiente para colocar em causa o déficit, porque a redução da despesa está a ser superior àquilo que se espera. E, portanto, está o Governo a fazer a sua parte. Está o Governo, peço desculpa, estão os portugueses a fazer a sua parte. Jaime Quezado, vamos abrir um pouco o diálogo. Jaime Quezado, parece-lhe que, como dizia agora o Adolfo Mesquita Nunes, esta redução da despesa, pelo menos aquela que está prevista pelo Governo, vai ser o suficiente para compensar esta quebra da receita? Não consigo responder de uma forma muito rápida e direta, porque uma parte importante dessa despesa tem uma dimensão muito fixa. Mas dizer o seguinte, de facto eu concordo com o Adolfo, quando efetivamente o Governo está a fazer o que tem a fazer em termos de diminuição da despesa e sobretudo aquelas gorduras que estavam associadas. Agora nós temos que perceber também que uma parte importante dessa despesa é fixa, e agora temos, por exemplo, o próximo orçamento, a questão das universidades, a questão das empresas, está aqui toda uma dimensão que efetivamente vai ser muito complicada. Já foi anunciado. Eu diria que esta vinda cá da Troika vai ser muito importante por dois motivos, se me permite. Primeiro, porque vai consolidar aquilo que é a boa prestação que foi feita pelo Governo até agora em termos de cumprimento dos procedimentos, isso é fundamental. Portanto, é uma quinta vinda, já não é uma segunda ou terceira vinda. E segundo, porque eu acho que vai haver uma avaliação num quadro de um contexto internacional difícil por parte da Troika, de que efetivamente o contexto mudou. E há condições para se flexibilizar conforme está previsto no acordo. A forma como essa flexibilização vai ser feita tem que ser discutida entre as partes, mas eu acho que vai haver um entendimento. Portanto, eu acho que Portugal se vai sair bem deste processo. Mas essa flexibilização, se não é dilatar o prazo, no seu entender, pode ser, por exemplo, baixar os juros do empréstimo? Não, uma vez. Ou isso não é suficiente flexibilização? Não, eu acho que pode passar até por atribuir um outro valor de déficit. Eu diria que como aconteceu com Espanha. Não, mas com a Espanha foi diferente. Espanha foi ter aqui mais tempo, isto é absolutamente inviável no quadro. Como o Governo não adotou nenhuma medida, as chamadas medidas do lado da despesa são um imposto que foi considerado inconstitucional. É o essencial dessas medidas. Aliás, mesmo do lado da receita, no próximo mês a situação vai se degradar ainda mais. Só há um imposto neste momento com resultados positivos, é o IRS, dos grandes impostos. O IRS pode melhorar ligeiramente. O IRS é o único que está a crescer. Bom, eu já nem vou entrar na discussão se há ou não atraso deliberado nos reembolsos. Isto é, não tenho... E constato que vejo... O Ministério que ficou resolvido ontem. Enfim, mas constato o que vejo por aí, mas não tenho informação técnica que me permita ser conclusivo nessa matéria. Agora, na próxima execução, daqui a um mês, o IRS vai cair substancialmente. Porquê? Porque aquilo que se cortou, aquilo que se tirou em vencimentos, rendimentos de trabalho aos funcionários públicos, desejável, por exemplo, vai significar agora uma redução nas transferências. Seria desejável baixar impostos para tentar aumentar a receita fiscal? É necessário fundamentalmente estimular a economia. Nós temos de ter aqui mecanismos. Nós temos de ter mecanismos de estímulo à economia, de aproveitamento, de retoma de instrumentos de incentivo a um investimento público que reforça a competitividade. Mais despesa, portanto, é isso que está a defender. Não, de reforça... e não desperdiçar recursos. Isso é fundamental, cada vez mais. O que nós estamos a ter, designadamente em matéria de execução de CREN, é uma gestão
de tesouraria do crédito e não uma gestão de promoção do crescimento económico. Sim, eu mas percebo também... que o Ministro da Economia pertence a uma escola que acha que uma escola económica europeia que acha que fundos estruturais é basicamente dinheiro mal gasto. Com algumas exceções, é basicamente dinheiro mal gasto. Bom, entendo que num país como Portugal, num quadro de uma união monetária, é fundamental um papel de incentivo às empresas e de dinamização por parte tentar resolver o problema de despesa com mais despesa. Nós não curamos a ressaca se continuarmos a beber. É que se não continuarmos a deprimir as empresas e deprimir as famílias, significa aqui não só expectativas negativas, significa também Eduardo, mas a questão é a seguinte, você teve, só para acabar, teve taxas elevadas de execução no passado no crédito. Foram coisas bem feitas, o plano ecológico, mas você teve à custa de autoestradas e de pavilhões, esse é que é o problema. Você tem um país, onde qualquer município tem um pavilhão. A solução não passa certamente por desaproveitar fundos, sobretudo quando não tem alternativa. Meus senhores, chegamos ao final do nosso tempo. Muito obrigada aos três pela vossa participação neste Em Foco. É o ponto final de mais um Em Foco, como habitualmente regressa amanhã. Até lá.